A paz do Senhor, queridos, chegamos ao final do capítulo 3, a segunda parte do livro do Apocalipse, que é as coisas que são. Vimos as coisas que tens visto, depois vimos as coisas que são, e damos início agora à terceira e última parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22, que é as coisas que depois destas hão de acontecer. Antes de nós entrarmos no capítulo 4 e no versículo 1, eu gostaria de deixar claro para que os irmãos entendam bem que depois do arrebatamento da igreja e o Senhor tirar a igreja da terra, é o que consta do início desses capítulos, as coisas que depois desta hão de acontecer, a igreja não estará mais na terra. Então nós não temos agora somente um cenário de atuação do projeto de Deus. O projeto de Deus agora exige um segundo cenário, e esse segundo cenário é o céu. Cenário a terra, primeiro cenário, o segundo cenário, o céu. No céu estará chegando a igreja que foi arrebatada, e na terra estará dando início à semana de número 70, a 70ª semana de Daniel. Eu sei que nós não temos ainda um estudo mais aprofundado acerca das 70 semanas de Daniel, mas eu vou esclarecer alguns fatos aqui para os irmãos, para que vocês possam ter uma melhor absorção desse trabalho, desse conteúdo que eu vou apresentar aos irmãos aqui. Bom, sabemos que a igreja não estará mais na terra, segundo o que consta em Apocalipse capítulo 3:10, o Senhor está dizendo: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Romanos 8:17 também diz: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. E mais uma série de textos aqui que nos garante que a igreja do Senhor Jesus não estará mais aqui na terra depois, no período da grande tribulação, ou quando se iniciar ela. A grande tribulação está dividida também em duas partes: 3 anos e meio, o que chama-se de princípio das dores, e os últimos 3 anos e meio, que chama-se de grande tribulação. Nós vamos levar em conta, para que possamos entender, 2 pontos importantes. Primeiro, o vocabulário. Segundo, o ponto de vista. Primeiro, o vocabulário de João não tinha tantas palavras. Você já deve ter ouvido aquele termo, sem palavras, não tenho palavras para descrever. O vocabulário de João tornou-se limitado diante das maravilhas que ele via, Não tinha como palavras que ele pudesse descrever aquelas coisas ali. Esse é o vocabulário. Então, ele tentou se esforçar ao máximo para traduzir em palavras as coisas que ele estava vendo, que foi primeiro as coisas que tens visto, e depois as coisas que são, e agora por último as coisas que depois dessas hão de acontecer. Faltava palavras para que ele pudesse traduzir e a gente pudesse compreender melhor. O ponto de vista de João precisa ser o nosso ponto de vista. João estava em espírito, e é necessário que nós também estejamos em espírito, para que possamos compreender melhor as coisas de Deus.
Se a Bíblia garante que o Senhor te livrará da hora da provação que há de vir sobre a face da terra, então você precisa acreditar, você precisa dar crédito a isso. Você precisa se decidir se você acredita em Deus ou se você não acredita em Deus, porque a hora chegou. É nesse livro que você vai decidir se fica do lado de Deus ou se você fica do lado do diabo. Havia 3 festas fixas anuais dos judeus, que era a Páscoa, né? E depois a festa das primícias, que era quando os judeus, a Páscoa era quando eles comemoravam no dia 14 de abril, a libertação do povo tirado do Egito, né? E eles faziam aquela festa da Páscoa que foi determinada por Deus. E a segunda festa era a festa das primícias, né? Festa das primícias, ou o Pentecostes, que acontecia 50 anos depois da Páscoa. Era quando colhia-se uma primeira parte da colheita do campo, né? E trazia-se ali umas ofertas ao Senhor. Ofertas de agradecimento, ofertas pela expiação do pecado e tantas outras agradecimentos que eles queriam prestar ao Senhor. Então fazia-se essa festa das primícias. E a última festa do ano, que seria a festa dos tabernáculos, né? Onde as pessoas moravam temporariamente em tendas, e era na realidade a festa da colheita, a festa da ceifa, né? Onde toda a plantação do campo já tinha sido colhida, né? Todo o período de plantio e de colheita já havia sido concluído, então fazia ali a festa dos tabernáculos, né? A festa da colheita. E Cristo Jesus, eu estou falando aqui de Israel, de povo judeu, mas na realidade a igreja do Senhor Jesus, que foi comprada, adquirida por Deus, que na visão de João, essa igreja está, na visão de Daniel, das 70 semanas, e em João, essa igreja está no momento em que a semana 69 de Daniel termina para começar a semana 70, existe um intervalo aí. Existe uma separação, senão seria já o início da semana 70. Mas, na realidade, não é, porque havia aí um mistério. Havia um propósito de Deus, um projeto de Deus, que ele disse a alguns profetas: eu vou fazer uma coisa em Israel, que quem ouvir vai tinir ambos os ouvidos. E o que seria isso? Israel, por ser muito possessivo, né? Israel, por ser muito achar que eles eram o povo especial, o único povo de Deus na terra, eles precisavam escutar isso de um profeta, que o Senhor iria fazer essa coisa que para eles seria terrível. O quê? Ele ia pegar aquele pecador, o maior de todos os pecadores, o mais terrível, e ia salvar de graça, ia salvar totalmente de graça. Aquela pessoa ia cumprir a lei, mas em Cristo Jesus. O Senhor iria vir, nascer de uma virgem, ia padecer, ia ressuscitar, derramar o seu sangue para a remissão dos pecados de todas as pessoas. Aquele que crer com o coração e confessar com a boca, esse seria salvo. Está escrito, é o que está escrito, né? Então, o povo judeu tinha esse negócio de ser exclusivista, essa é a palavra. Eles eram muito exclusivistas. É um dos episódios em que Jonas, ele desceu lá no porão do navio, né? Estava fugindo porque não queria ir pregar
o arrependimento lá para o povo de Nínive. E o Senhor mandou que ele fosse pregar lá, né? E ele, achando que o povo não merecia, não queria ir. Bom, mas isso são outras coisas. Vamos voltar ao foco aqui. Então essas festas de Israel, essas 3 festas, ela passou para a igreja, esse povo que o Senhor Jesus comprou com seu sangue e lavou, né? Comprou, pagou e lavou com o seu sangue. Então essa igreja de Jesus Cristo está intrínseca nela as festas de Israel. Por exemplo, a Páscoa de Israel, Cristo é a nossa Páscoa, isso está escrito na palavra de Deus. A festa das primícias, onde uma parte foi colhida, somente a primeira parte foi colhida, essa festa das primícias, que era 50 dias depois da Páscoa, aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo veio ali e foi a primeira vez em que pessoas foram salvas, libertas pelo poder da palavra de Deus, ministrada por Pedro. Então foi uma parte ali, a primeira parte da colheita, foi colhida ali aquelas vidas para o Senhor, né? Então ali simbolizando a festa das primícias. E a última festa seria a dos tabernáculos. Só que essa festa dos tabernáculos é a festa da colheita, será a última colheita da terra, a última ceifa da terra em que o Espírito Santo virá e, aliás, em que o Senhor Jesus virá e o Espírito Santo, que aqui está com a igreja, levará a sua igreja para a glória, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento. Então, o arrebatamento seria aí, estaria aí levando a igreja para a festa dos tabernáculos no céu. É bom que os irmãos compreendam bem isso daí. Amém, queridos? Então, essas 3 festas aí, o ministério da igreja na terra está também seguindo uma ordem cronológica das festas de Israel. Aliás, tudo que Deus faz na terra é por causa desse povo, tem vínculo com esse povo que é o povo judeu, né? Israel é como se fosse o relógio de Deus, né? E está marcando todos os acontecimentos ali, são profecias que estão distribuídas em toda a Bíblia e cumprem-se devido às promessas que Deus fez para Israel. Essa semana 60, a semana de número 70, eu quero deixar que ela tem uma profecia que fala de 2 príncipes que haviam de vir, né? 2 príncipes. O primeiro príncipe seria o ungido e o outro príncipe seria o príncipe que havia de vir. Então, o ungido e o príncipe que havia de vir. Isso durante a semana de número 70, não nas 69. Terminou a semana 69, tem aquele espaço onde Cristo adquiriu a igreja do Senhor e determinou que ela fosse por todo mundo, pregasse o evangelho a toda criatura. Aquele que cresce e fosse batizado seria salvo, porém quem não cresce seria condenado, né? Mandou que mostrasse sinais e prodígios e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa igreja que teve início no final da semana 69 para o começo da semana 70, ela termina no começo da semana 70, né? Ela sai da terra e a semana de número 70 começa. Então, nesta semana 70, temos aí essa palavra que diz, que fala de 2 príncipes, o ungido e o príncipe que havia de vir. Esse ungido, nós sabemos bem que é o Senhor Jesus, que ele voltará, ele levará a sua igreja. E o príncipe que havia de vir, que é, segundo as profecias e os estudos dos entendidos, é, na verdade, o anticristo, conforme está em Tessalonicenses 2:3, o iníquo, né? O filho da perdição,
Em Apocalipse 13:1, o chifre pequeno. Em Daniel 7:8, o homem do pecado. E tantas outras nomenclaturas que a Bíblia tem para falar desse camarada aí. Então, nós vemos o quê? Nesse período da semana de número 70, quando se inicia, que é as coisas que vão acontecer, temos duas festas, dois acontecimentos especial com a igreja, que é as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 e 8, e o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, na realidade, esse termo está mais para tribuna do que para tribunal. As bodas do Cordeiro é a festa do casamento, quando a igreja chega no céu, aonde o corpo de Cristo, que é a igreja, se une à cabeça, que é Cristo. Estará então completa, estará consumada aí, né, esse ato, né, de junção, quando o corpo se une à cabeça, quando a noiva se une ao noivo e tornam-se uma só carne. A Bíblia diz que lá nós seremos como ele é. E o segundo seria a tribuna de Cristo. Muita gente pensa que essa tribuna de Cristo será um local de julgamento, mas não é local de julgamento. Essa tribuna de Cristo, ela vem da palavra grega que é bema, que corresponde ao hebraico bimá, que significa púlpito ou plataforma, que existia na sinagoga para a leitura da Torá. Traduz-se que tribuna é pódio, do grego pódium, que é o local aonde as pessoas que venceram, os vencedores, sobem a fim de receberem a sua coroa, o seu troféu, ou aquilo que eles estavam competindo para ganhar. Então, a igreja subirá à tribuna de Cristo a fim de ser galardoada, a fim de receber ali o seu galardão. Como diz o Senhor: eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. 1 Coríntios 3, 13 e 14 diz: e a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, este receberá galardão. Isso já é uma outra história, né, em que a obra que você fez, se for uma obra feita de feno, de palha, de que obra seria esse? Essas obras feitas que a Bíblia classifica como feno, palha, madeira, essas coisas que são consumidas pelo fogo, é como se fosse uma obra, na realidade a obra que qualquer pessoa podia fazer. O que você faz hoje na obra de Deus? É uma obra difícil de ser feita? Nem todo mundo gostaria de fazer aquela obra? Ou é uma obra que qualquer pessoa pode fazer? Isso é uma obra que você está fazendo, mas lá no dia da tribuna de Cristo, ela definirá se você é merecedor de galardão ou não. Também não quer dizer que se você não tiver galardão, você vai para o inferno. Não, não é isso. Você ganhou a salvação gratuita, a salvação o Senhor já te deu. Você só tem que guardar o que você tem para que ninguém tome essa coroa de salvação que o Senhor te deu. Amém? Porém, galardão, pagamento, prêmio, recompensa, isso você só terá se a obra que você fez para o Senhor for uma obra que era muito difícil de ser feita, que nem todo mundo queria fazer, que era uma obra rejeitada, que era uma obra fácil de ser feito. Então isso seria essas obras fáceis, essas obras que todo mundo pode fazer, seriam as classificadas como palha, feno ou madeira. Mas as obras de ouro, de ferro, de pedras preciosas, seriam as obras mais difíceis de ser feitas. Nem todo mundo gostaria de estar onde você está hoje fazendo a obra de Deus. É muito difícil. Essa é uma obra valiosa. Lá ela definirá o tamanho do seu galardão. Espero que tenha ficado claro aí para você
essa condição da tribuna de Cristo. Amém? Não será julgamento, por quê? Porque se a Bíblia diz em Romanos 8,37 que nós somos mais do que vencedores, não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores, porque um mais do que vencedor estaria sendo julgado. Amém? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém, queridos? Então, seria isso daí. A igreja do Senhor Jesus recebeu Cristo como a sua Páscoa, recebeu no Pentecostes o Espírito Santo como as primícias, a festa das primícias, e receberá por último na festa dos tabernáculos, na ceifa da terra, na colheita, a última colheita, o arrebatamento da igreja. Amém? Que fique claro isso para a nossa meditação. Então, eu aconselho que você dê uma lida no livro de Daniel e veja o que há ali sobre as 70 semanas de Daniel, para que nós possamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Amém, queridos? Então vamos encerrar esse vídeo aqui e vamos então passar ao capítulo 4 e ao versículo 1 no próximo vídeo. Bendito Senhor, Deus eterno, Tu és santo e verdadeiro, e toda a ciência e magnificência são pertencentes a Ti, está em Teu poder e em Teu domínio. Eu Te louvo pelas Tuas ricas bênçãos neste dia. Dai-nos sabedoria e prudência para falarmos com ousadia a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém.